Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de redes neurais artificiais. Vamos falar agora sobre redes neurais recorrentes. Vamos lá? Os tópicos a serem abordados nesta aula serão arquitetura de redes neurais recorrentes, tipos de células de memória, treinamento de redes neurais recorrentes, exemplos de aplicações em processamento de linguagem natural. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender os conceitos fundamentais das redes neurais recorrentes. Lembram que quando a gente falava de convolucional, a gente utilizava o acrônimo CNN. Para as redes neurais recorrentes, os livros, os artigos vão utilizar o acrônimo RNN, incluindo a arquitetura básica e as diferentes variantes das RNNs. Entender como as redes neurais recorrentes são usadas para lidar com dados de sequência, incluindo exemplos de aplicação em tarefas de processamento de linguagem natural, como análise de sentimento, tradução automática e geração de texto. Saber como treinar e avaliar uma rede neural recorrente, incluindo as técnicas de pré-processamento de dados e avaliação de desempenho. Queria trazer aqui que com o avanço da tecnologia, o armazenamento de dados tem se tornado cada vez mais importante. Por isso, a pesquisa em tecnologias de memória tem sido uma área muito ativa nos últimos anos. Nesse contexto, um dos conceitos mais importantes é o de células de memória, que são responsáveis por armazenar os dados em diferentes dispositivos eletrônicos. Eu quis fazer essa introdução, falando para vocês de uma forma mais coloquial, de uma forma mais conceitual, mas muito do que está acontecendo com a tecnologia, com a informática nos últimos anos, só é possível graças à evolução das memórias. Quando eu falo em evolução das memórias, eu falo em aumento de armazenamento. A gente ainda tem um grande vilão que é a questão de aquecimento, tá? Os computadores ainda não são mais rápidos por causa do aquecimento. Se você usa computador, até mesmo celular, se você fica muito tempo utilizando, você pega um GPS, por exemplo, que é um exemplo claro de inteligência artificial, porque ele fica trabalhando na aprendizagem repetitiva o tempo inteiro, pode perceber que seu celular fica super quente, né? Com o computador, na verdade o celular é um computador, não é diferente. As memórias, elas vêm sofrendo aí um grande aumento com o passar do tempo. E graças a esse aumento na sua capacidade, os computadores podem processar mais informações. Seja quando a gente pensa em memória fixa ou também nas memórias aleatórias, isso é o mesmo. E com a utilização da computação em nuvem, a gente tem um ganho absurdo. Por quê? Com a computação em nuvem, automaticamente, aquilo que eu estou alocando não está físico, e, é óbvio que existe um servidor, em algum lugar isso está sendo colocado, mas até essa questão do aquecimento eu ganho. Com esse aumento de memória, automaticamente a gente permite, quando a gente pensa em redes neurais recorrentes, esse grande acúmulo de informação por todas as células da memória em geral. O treinamento das redes neurais recorrentes é muito importante e automaticamente com esse treinamento é com que você vai criando mais recorrência e automaticamente aumentando esse volume de informações. Quanto mais as informações entram, mais elas são processadas e automaticamente, quanto mais elas são processadas, mais recorrências acontecem. Com o aumento dessas recorrências, automaticamente aumenta o volume de informação, que aumenta as informações que vão sair baseados nessas entradas. Por isso que quando a gente pensa em redes neurais recorrentes, as RNNs, a gente tem esse crescimento cada vez maior, baseado em todo o processamento recorrente. Existem vários algoritmos de propagação de aprendizagem de redes neurais recorrentes, das RNNs. Tanto que, se a gente buscar em livros
ou até mesmo na internet, uma imagem de rede neural recorrente, você vai ter algo que mostre imagens gradiente. Como assim? Se a gente pensar, por exemplo, na rede neural em multicamada, você vai ter cada etapa da camada de uma cor. Então a primeira etapa de uma cor é azul, a segunda etapa é vermelha, ou seja, as etapas, as fases, as camadas são muito bem diferenciadas. Na rede neural recorrente, as RNNs, você vai ver que a simbolização por meio de cores vai ser aquela cor misturada. Então eu não tenho a fase vermelha, a fase amarela e a fase azul. Eu tenho a fase vermelha que se junta com a fase amarela, que se junta com a fase azul, baseado nas camadas recorrentes. Então essa observação é importante porque, diferente dos outros tipos de rede neural, onde eu tenho, nos outros tipos de redes neurais, onde eu tenho as camadas muito bem separadas, nas redes neurais recorrentes, elas se interlaçam. Eu tenho a entrada e a saída muito bem definida, porém, o meio, o processamento é totalmente entrelaçado e fazendo misturas entre essas camadas, não havendo divisões. Um exemplo clássico que a gente pode falar quando a gente pensa em rede neural recorrente, quando a gente pensa em RNN, é a Siri e a Alexa, por exemplo. Por quê? Automaticamente as informações são passadas pelas pessoas por meio de voz e ela tem que fazer tanto o reconhecimento do que está sendo falado, como também com o tom da voz. Se a voz que foi treinada, se a pessoa que treinou é a mesma pessoa, a voz está lá. Então ela analisa conteúdo e voz. A análise de sentimentos é outra aplicação comum do PLN. Essa técnica envolve a extração de informações subjetivas, como emoções e opiniões, a partir de texto. Vamos lá. Reparem numa coisa que eu acabei de falar. Subjetivo. Quando a gente pensa em emoção, a gente está falando em algo subjetivo. Então, por exemplo, terminou o semestre, eu quero fazer um pronunciamento de agradecimento aos professores do meu time sobre o semestre. Vai ter que envolver sentimento. Então, não é possível a inteligência artificial criar um texto como esse? Se eu perguntar lá para o ChatGPT, criar um discurso de encerramento de semestre para professores. Sim, é possível. Por quê? O PLN, esses sentimentos subjetivos, também são possíveis serem previstos e aprendidos de forma recorrente, tá? Porém, óbvio que aí vai a dica de ter uma visão e uma validação final, tá? Mas parece estranho, falar sobre sentimento, mas a inteligência artificial, a rede neural artificial, também está preparado para não só trazer informações técnicas, trazer também sentimento nas suas falas, nos seus textos e nas suas imagens. A autocorreção de texto é aplicado, é algo que envolve na rede neural recorrente. Existe até uma brincadeira, como que vai saber se o texto foi gerado pela inteligência artificial ou pela pessoa? O que não tem erro gramatical ou ortográfico foi feito pela inteligência artificial. Porque sim, a inteligência artificial, você vai perceber a questão da utilização das vírgulas, questão da utilização do ponto final na mesma linha. Percebam que as inteligências artificiais trabalham muito com tópicos. Já percebeu isso? Qualquer coisa que você pergunta para a inteligência artificial, quando a gente fala de texto, a tendência é trazer tópicos, Porque quando nós, na inteligência natural, escrevemos, não temos muito essa prática, mas a partir do momento que você vai enumerar algo, ou você vai citar algumas informações, é normal você trazer por tópicos. Então, a autocorreção gramatical e ortográfica, ela é algo recorrente. Por isso que eu trouxe esse assunto para a gente falar nessa aula nossa de redes neurais recorrentes. Para melhorar ainda mais a aprendizagem de vocês, eu trouxe aqui, para o Saiba Mais, uma dica de vídeo e uma dica de livro para vocês. Na dica de leitura,
eu trouxe aqui uma abordagem de redes neurais para análise de sentimentos em mídias sociais, né? Então, as redes sociais que hoje são tão utilizadas, né? Então, esse artigo ele foi muito feliz e eu fiz questão de trazer, tem aí aproximadamente 11 páginas, ele fala justamente sobre essa utilização, né, de como analisar a questão sentimental nas mídias sociais. Já na dica de vídeo, tá? Ele vai explicar um pouco o funcionamento das redes neurais recorrentes e uma das suas variantes mais populares, que é a questão de pegar tanto a memória curta quanto termos de memória longa. Espero que você tenha gostado e entendido dessa aula de redes neurais recorrentes. Até a próxima. Tchau, tchau!